Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Bioextratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao VIP deste domingão. Hoje comigo no estúdio, Ana Cristina e também o nosso convidado especial, Léo Capataz. Ele que é o presidente da OAB Mato Grosso. Veio para falar sobre os grampos ilegais em nosso estado e também a conjuntura do país, enfim, os imbrólios que a nação está passando, né, Léo? Ana, para começar o programa, o que temos hoje para mostrar aos nossos telespectadores? Boa noite, Edu. Boa noite, Leonardo. Nós temos hoje lançamento do guia Comer e Beber Veja Cuiabá. Então foi feito todo um levantamento em Cuiabá dos endereços gastronômicos mais saborosos da cidade. Teve jurados lá, né? Jurados, o Léo, Leonardo foi um deles. Tive um prazer de foi ser. jurado. A gente também vai apresentar novidades sobre cirurgia plástica. Nós entrevistamos o Dr. Michel Patrick e eu apresentei, tive a honra de apresentar a Miss Várzea Grande Shopping. Você sabe que eu sou uma apaixonada por Várzea Grande. E a gente acompanhou todo o concurso e também gravamos uma matéria lá. Trabalhando demais, né, Ana? Trabalhando bastante, graças a Deus. Bom, Léo, boa noite para você. Boa noite. Os grampos ilegais em Mato Grosso. Temos aí essa batata quente para ser descascada. Está sendo investigada em âmbito estadual, agora também em âmbito federal. Nós temos, se não me falha a memória, 2 pessoas presas por conta dessa situação. Uma delas é o Coronel Zaqueu, pessoa que eu conheço há muito tempo. Não sei nem se é justa essa prisão dele, quero saber de você, porque até que prova em contrário, só é culpado quando se tem provas, não é? E pelo que eu sei, até agora, somente indícios contra ele. Primeiro, boa noite, Eduardo, boa noite, Ana. Mais uma vez é um prazer retornar aqui ao VIP, nesta noite de domingo. Infelizmente, não retorno aqui para um assunto prazeroso, mas um assunto extremamente delicado, um assunto extremamente grave, que, para a nossa tristeza, parece ser real. Mas que é importante que as pessoas saibam, né? Que as pessoas Sem dúvida que estão em casa acompanhem o que está acontecendo. E eu disse que, para a nossa tristeza, parece ser real, porque os indícios e os depoimentos prestados até agora confirmam, sem autoria ainda determinada para chegar à resposta da prisão dos militares, que existiu o sistema de barriga de aluguel. O que é o sistema de barriga de aluguel para as pessoas entenderem? Toda interceptação telefônica, diante do que estabelece a Constituição Federal, sendo uma das cláusulas pétreas, ou seja, um dos direitos inalienáveis do cidadão é a garantia do seu sigilo, da preservação das suas comunicações, das suas correspondências, assim como do seu lar. Tanto é que, para entrar na casa de qualquer cidadão brasileiro, precisa de um mandado, salvo crime ocorrendo naquele momento, flagrante. Aí a polícia pode adentrar. Fora isso, numa investigação só com mandado judicial. Da mesma forma, a interceptação telefônica, as nossas conversas, os nossos telegramas, os nossos e-mails, conversas de WhatsApp que em tese parece ser pública, mas não é, a não ser que ela seja feita em grupos, mas no reservado ela é privada. Nós temos o sigilo dessa conversa, o inviolável sigilo, que só pode ser violado, como determina a Constituição, através de ordem judicial devidamente fundamentada. E veja você, Ana e Eduardo, tão importante que é a garantia do nosso sigilo. Tem prazo. Você não pode ficar escutando as conversas das pessoas ad eterno. O juiz determina o prazo. E para renovar esse prazo, a autoridade que conduz a investigação, ou o Ministério Público, ou a polícia, precisa justificar e fundamentar ao magistrado por que ele quer uma prorrogação daquela escuta telefônica. Existe toda uma rigidez. Toda uma rigidez. E a partir disso, nós temos a Lei 9294, essa é uma lei federal que determina a forma das interceptações telefônicas, e a OAB federal foi até o CNJ e solicitou ao CNJ que editasse regulamentos para regulamentar essa lei, para disciplinar a forma das interceptações. E o CNJ foi mais rígido ainda, editou uma resolução que estabelece como deve ser feito essas escutas telefônicas. Então, é inadmissível aceitarmos esse sistema de barriga de aluguel, porque viola da seguinte forma: você tem uma operação sendo conduzida, essa operação é legal, ela visa coibir determinado ato ilícito. Vamos imaginar aqui
tráfico de drogas. Existe uma quadrilha, a polícia está investigando essa quadrilha e pede-se a interceptação telefônica de números em tese ligados à quadrilha. Obviamente que o Eduardo, permita-me usar o seu exemplo, se estiver envolvido nessa quadrilha, ele não vai lá na telefônica comprar um aparelho celular e falar, eu moro no endereço tal. Ele compra em nome de terceiros. Compra celulares pré-pagos, chips nas bancas, com endereços que não correspondem àquela pessoa, justamente para não se chegar à autoria com facilidade. Então, a autoridade policial monitora determinados números a partir de um terminal telefônico de uma pessoa sabidamente envolvida, e a partir daí ela vai pegando os ramos. Outros terminais que compõem o sistema da quadrilha. Ela faz um pedido, ou a autoridade policial que está investigando, ou o Ministério Público, ao juiz da quebra telefônica. O juiz informa a operadora, ao deferir a quebra, a operadora informa de volta em 24 horas de quem são esses ramais telefônicos. A partir daí, a operadora, em havendo deferimento do juiz pela quebra do sigilo, ela desvia os ramais telefônicos para o sistema guardião. Então passa essas ligações para uma CPU de computador, que é o sistema guardião, e a partir daí você tem a possibilidade de ouvir esses áudios em tempo real ou arquivá-los para ir ouvindo, para buscar elementos que visam identificar mais partícipes ou forma ou como que age aquela quadrilha. Lembrando que o sistema Guardião é um equipamento de alta tecnologia que é administrado pelo GAECO. Hoje no Estado, o conhecimento que nós temos de forma oficial é que existem 3 guardiões. Um da Polícia Federal, que opera num outro sistema, e outro da Polícia Civil e do GAECO, que operam em sistemas iguais, que são os mesmos aparelhos. Então a Polícia Civil possui um e o GAECO possui outro que fica na sede do Ministério Público, na sede do GAECO. Isso os oficiais. Isso os oficiais. E aí as operações estão desvendando que poderia ter um sistema de interceptação telefônica clandestino. Mas vejam só, são sistemas diferentes. Vamos lá, o guardião, ordem judicial, o juiz autoriza. Onde está a ilegalidade que pode configurar se existente crime? Ao eu relacionar Eduardo, Ana, Leonardo, João, como integrantes daquela organização criminosa que eu estou investigando, eu peço a quebra de sigilo. Porém, embutido nesses telefones que realmente fazem parte da organização criminosa, a ilegalidade que se constatou foi que eram inseridos números de telefones que não tinham nada a ver com essa operação. Cito como exemplo, porque o caso é público e estou autorizado a fazê-lo, nesta operação que desvendou um caso de Cáceres. Cáceres se investigava o tráfico internacional de drogas. Dentro dos possíveis traficantes foram inseridos alguns telefones, dentre os quais do advogado e conselheiro da OAB, José do Patrocínio, que não tem absolutamente nada a ver com essa investigação e muito menos com essa quadrilha de tráfico internacional. Ou seja, atua na área de direito ele eleitoral. Atua na área de direito administrativo, com direito eleitoral, professor há mais de 20 anos, conhecidíssimo advogado aqui, que sabidamente não tem nenhuma relação, sequer atua na área criminal. Aí nasce o sistema de barriga de aluguel, ou seja, você empresta A deputada Janaína também estava nessa lista. A deputada Janaína, na de Cáceres. Várias outras pessoas me falam o número de 120 pessoas. Outros advogados que já sentei com esses advogados, por isso a denominação barriga de aluguel. Você aluga, teoricamente, uma investigação e insere números. E aí isso é desviado para o GAECO. É desviado para o guardião, passa a ouvir essas pessoas. Chegou-se a possibilidade de, além desse sistema, repito, que é feito com ordem judicial, ou seja, o Ministério Público pede, a polícia pede, o juiz defere. Montaram-se um sistema de arapongagem clandestina a partir daí. E aí, que está sendo investigado. As autoridades precisam dar essa resposta à sociedade. Existiu esse sistema, sim ou não? Se existiu, onde funcionava? Quem operava? Quem são os responsáveis? E punirmos de forma severa essas Mas ainda não temos nenhuma informação. O que nós temos hoje instaurado? Nós temos instaurado um inquérito policial militar, que é conduzido pelo juiz Marcos Falheiros, onde foi decretada a prisão desses 2 militares. Isso é uma investigação que começa na Corregedoria da Polícia Militar. Então, por isso que é IPM, Inquérito Policial Militar. Mas o pedido de prisão veio da Justiça. Foi porque ela é conduzida, o presidente do inquérito é um juiz, que é o juiz Dr. Marcos Falheiros. Tramita na vara militar, Inquérito Policial Militar. Isso é um. 2, existe um inquérito tramitando também, a partir da reportagem do Fantástico, na
Polícia Civil, uma investigação da Polícia Civil conduzida pelo delegado-chefe da Polícia Civil. Então são dois, uma conduzida para inquérito policial militar, outra da Polícia Civil. Temos ainda investigações instauradas no âmbito do Tribunal de Justiça a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. Tanto é que a corregedora e o presidente solicitaram aos juízes do estado todo que informassem ao tribunal para uma auditagem, para uma checagem, quais são as interceptações telefônicas em andamento e que foram deferidas de 2014 para cá. Portanto, 3 investigações. E uma quarta investigação que ocorre, pelo menos aqui nós temos ciência, a nível de STJ e Procuradoria-Geral da República na PGR em Brasília, que foi objeto da nossa última visita para falar com o subprocurador-geral nesta semana. E tem também a investigação da Secretaria de Segurança do próprio governo do Estado, através do Rogers. Essa investigação foi a que nós tivemos conhecimento que ela foi desmembrada em 2. Uma pela Corregedoria da Polícia Militar, que deflagrou esse IPM, e outra pela Polícia Civil, que é o delegado-chefe que conduz essa investigação, que inclusive está tomando os depoimentos de vários delegados, de vários agentes relacionados à Polícia Civil. O assunto é longo, a gente continua daqui a pouquinho, porque tem matéria para mostrar, né, Ana? A gente vai apresentar agora os premiados e que foram escolhidos, inclusive o Leonardo fez parte desse corpo de jurados. Os jurados escolheram os melhores endereços gastronômicos de Cuiabá e eles fazem parte do guia Comer e Beber Veja Cuiabá. Eu estive lá no Solares e mostro. Deu até fome agora. Vamos acompanhar. A Mônica Santos é jornalista da revista Veja e Cuiabá recebe Veja Comer e Beber, essa edição especial na capital. A primeira vez. E como foi a recepção do público, dos jurados, dos restaurantes, essa impressão da revista por Cuiabá, por Mato Grosso? Olha, a gente foi muito bem recebido desde o início do trabalho, que começou em março, no mês de março. Todos os restaurantes abriram as portas, mostraram o que fazem de melhor aqui em Cuiabá. E eu acho que o momento melhor disso é hoje, essa coroação desse trabalho, quando a gente vai conhecer os 16 premiados da noite. Mônica, 200 estabelecimentos, né, mapeados, seja bar, restaurante, endereços de comidinhas. Mostrou por esse levantamento, esse diagnóstico, a versatilidade que Cuiabá tem? Você conseguiu perceber que Cuiabá é uma cidade plural? Sim, é uma cidade plural, que tem de tudo, não tem só comida regional. Por exemplo, o Brasil inteiro está vivendo nesse momento um boom de hamburguerias. Aqui tem ótimas hamburguerias, então é bem plural mesmo. Tem as coisas regionais, hoje a gente vai conhecer, por exemplo, quem faz o melhor bolinho de arroz, ao mesmo tempo de restaurantes contemporâneos, né? Tem muita coisa para se orgulhar aqui, a gastronomia de Cuiabá é bem bacana. Mônica, como foi todo esse processo de escolha? Então a gente contou muito com a ajuda local, tanto desses jornalistas que conheciam o cenário, pesquisa, um trabalho de pesquisa, né? Porque quando a coisa é boa, a notícia chega. Então lá em São Paulo, mesmo estando longe, a gente sabe quem são os melhores, a gente acompanha o mercado do Brasil inteiro, né? E também os jurados foram essenciais nisso. Como o público pode ter acesso a esse mapeamento, aos premiados? Todo o material fica a partir de amanhã no site da Veja e lá ele vai ter acesso não só às informações de Cuiabá, como das outras praças. Quem for viajar também pode se planejar, olhar lá. A gente tem um roteiro completo do país inteiro. Então, a revista me ligou, uns 2 meses atrás, me convidando para participar como jurado. E eu aceitei de pronto, porque eu vejo nessa oportunidade, primeiro, a chance de a gente reconhecer na culinária mato-grossense, cuiabana, uma das culinárias mais importantes do país, nobre, refinada e ao mesmo tempo simples e acessível. Estamos muito felizes já de ter feito parte da lista dos melhores. É claro, ganhar um prêmio por uma revista tão renomada como a Veja é um orgulho imenso e eu agradeço assim, o prestígio de todos os cuiabanos, mato-grossenses que nos ajudaram a chegar até aqui. Trabalhar no Mahalo, primeiro, é incrível. São 7 anos já de Mahalo, a chefe nem se fala, a gratidão é enorme. Primeiro a gente está muito feliz mesmo pelo reconhecimento, né, revista Veja, sem palavras, só emocionada, são 23 anos de dedicação, então assim, muito feliz mesmo. Bom, quando eu preparo os pratos, eu procuro
lembrar dos sabores da minha infância. E com o carinho que o cliente passa para nós, para mim, para o Antônio, para casa, isso facilita e aguça a nossa criatividade cada dia mais. A gente pensou no Atimã como um local de bem-estar. A vista, a decoração, a comida e a recepção. E o atendimento, que também é um grande forte nosso. Quando a gente pensa em Cuiabá, bolo de arroz, bolo de queijo, não tem como não pensar em Dona Eulália, que é uma das personalidades mais queridas, famosas de Cuiabá. A Daniela é neta de Dona Eulália. Dona Eulália, qual o segredo? Tantos anos fazendo tanto sucesso e conquistando paladares, pessoas do Brasil todo. É o amor que eu faço, com muito amor. Você como neta, o orgulho é incrível, né? Diante dessa avó que mostra com muito talento, faz a gastronomia dessa cidade tornar referência nacional. Indescritível, não tem como descrever nada. A gente não esperava, na verdade. Estamos orgulhosos e honrados, graças a Deus. Ana Peron, assessoria de imprensa, Pau e Prosa, aqui participando de toda essa organização. Veja Comer e Beber Cuiabá, essa edição que é a primeira na capital, já com tanto sucesso. Como foi participar? Como aconteceu todo esse processo, Ana? Ana, a Veja nos procurou por indicações, o trabalho que a Pau e Prosa já realiza, né? Alguns clientes indicando, inclusive o seu Wagner Giglio, que é parceiro nosso de 15 anos, com a Casa Cor, que pertence ao grupo. E aí eles chegaram na Pau e Prosa e falaram, topa o desafio. Falei, nossa, é um desafio muito legal, porque é a Veja, é o Santander, e você vê, né? É um prêmio onde o júri é daqui. E outra coisa legal que aconteceu foi a imprensa receber isso, a imprensa local recebeu a premiação de uma maneira muito boa. Pau e Prosa tem uma característica que me chama muito a atenção, que é realmente veste a camisa daquilo que faz. A Pau e Prosa, quando ela pensa em comunicação, ela pensa em comunicação como um todo. E quando lidar com assessoria de imprensa, isso tem que ter uma organização muito afinada da equipe com o cliente para que ela aconteça redondinha, né? Porque quando a imprensa chega, ela tem que ser municiada de informação, ela tem que saber quem entrevistar, ela tem que saber como, o que perguntar, o que é mais interessante dentro do fato. O briefing, né? Eu tenho todas as informações para lhe fazer meu trabalho. E isso a gente faz e faz da melhor maneira possível. Eu garanto que não tem ninguém que faz melhor que a Pau e Prosa. Tá aí, os melhores na gastronomia mato-grossense, cuiabana. Nana, eu sei que o Léo, o restaurante que ganhou foi o Marralo, né? Marralo. Só que eu sei que o Léo, ele votou no Almanzu, né? Que é comida árabe, libanesa. É que ele tem essa predileção pela comida árabe. Mas o cara é poconiano, comedor de bocaiúva e gosta de comida árabe. Verdade. Aliás, diga-se de passagem, né? Eu que passei esse feed para ele, né? Mandar um abraço aí pro Jamil, grande companheiro, parceiro nosso da OAB. Eu votei, que pese admirar o Marralo, conhecer o Marralo e gostar do Marralo, eu votei lá para o Almanzu, que para mim é o melhor restaurante árabe do Brasil e um dos melhores do mundo, premiado aí pela Veja, pelo Guia 4 Rodas inúmeras vezes. Então, depois desse ou seja, o poconiano evoluindo, depois o bocaiúva agora para a comida árabe. O poconiano, o comedor de bocaiúva, pro Almanzu, ele tem que ganhar, né, Jamil? Pelo menos lá um jantar gratuito lá. Leva a gente. Leva a gente. Convidado. Jamil, por gentileza. Ó, intervalo rapidão, no próximo bloco nós temos Tem ainda... entrevista com o Dr. Michel Patrick, depois tem Miss Varza Grande Shopping. Tá certo. E o nosso bate-papo aqui com o presidente da Ordem dos Advogados de Mato Grosso, o Leonardo Capataz. Fique com a gente, voltando daqui a pouquinho. Meu cabelo tem pressa de crescer. E o seu? Lançamento. Bioextratos Força com Pimenta. Tecnologia exclusiva Bioxil. Propriedades da pimenta e microqueratina. Para um crescimento saudável com brilho extremo.
É hora do seu cabelo crescer e brilhar. Bioextratos, cosméticos naturais. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o presidente da OAB Mato Grosso, Dr. Leonardo Capataz, que está presente aqui conosco. Ô Léo, a gente já veio falando, você mostrou um pouquinho como é que funciona para se fazer um grampo oficial, autorização judicial, e que foram inseridos nomes em processos, em pedidos legais, foram depois inseridos nomes. Aí acaba que a própria Justiça, o Ministério Público, acaba não conferindo, né, não fazendo uma conferência de checagem desses números, e pessoas que não eram nada a ver com o tráfico de drogas, por exemplo, foram monitoradas clandestinamente, oficialmente, mas clandestinamente. Sim. Né? Oficialmente por ter ordem judicial, né? Sim. Uma coisa que me intriga bastante, não sei se você vai poder responder isso pra gente, isso começou, a primeira denúncia foi em 2015, né? O governo chegou ao governo, o próprio governo encaminhou ao GAECO, o GAECO investigou e arquivou, dizendo que os indícios não levaram a nada. Aí, 2 anos depois, o mesmo autor da denúncia, né, que foi o promotor, faz a denúncia agora, 2 anos depois. Por que será que ele segurou 2 anos para fazer uma nova denúncia? Bom, primeiro, deixar claro, Eduardo, e para todos os seus telespectadores, são formadores de opinião, é importante saber, o pedido que a OAB fez ao Tribunal de Justiça foi um pedido administrativo e outro na esfera criminal para apurar a responsabilidade criminal. Nós não apontamos nenhum responsável. O que nós queremos? Uma ampla investigação, inclusive uma auditagem no sistema. Nós precisamos auditar o sistema, formas. Então nós não nominamos um autor ou um culpado. Por isso é muito importante dizer que tanto o Ministério Público como a magistratura podem ter sido induzidos a erros nesses pedidos feitos por agentes no barriga de aluguel, ao inserir telefones que não correspondiam com as investigações. Por exemplo, eles nominam muito apelidos, codinomes. Sei lá, vamos citar um codinome, Milho, por exemplo, conhecido como Milho. A Janaína era Janair. Janair. E outros, assim, vários. Como que eu, juiz ou Ministério Público, vou saber que tal fulano, Janair, ou Milho, ou João, ou Pedro, não é apelido da quadrilha? Então, para essas autoridades é muito difícil. Por isso eu falo em auditar o sistema. Nós precisamos, os órgãos de controle, os órgãos responsáveis, ter um sistema seguro que não nos permita mais esse tipo de erro. Isso tudo nós precisamos avançar na operação. Nós não podemos ficar só olhando pelo retrovisor. Aconteceu crime, aconteceu. Precisamos punir? Devemos. Porque, como eu dizia a Ana antes do programa, isso é um direito dos mais sagrados do cidadão. Porque eu entendo da seguinte forma, se não existe essa conferência, né? Se o judiciário recebe aquela lista e assina uma autorização na boa fé, subentende-se que isso pode estar acontecendo há décadas. Eu disse isso para voltar lá. Ou seja, isso não é, infelizmente, um processo que se mostra novo no estado de Mato Grosso. Isso parece que se mostra antigo. Você pode até ouvir uma pessoa indevidamente ou equivocadamente inserida numa operação, mas a hora que você ouviu, viu que ela não tem nada a ver, você deleta. Você sai fora e apaga esses, não fica com esse registro porque ela não interessa para a investigação. Isso é o primeiro ponto. Então, assim, essas reflexões servem para auditar o sistema. Nós pedimos uma completa auditagem de toda a atuação da Polícia Militar, e aí é preciso fazer uma outra discussão. Não é função constitucional da gloriosa Polícia Militar, que nós temos o maior respeito pela Polícia Militar, é composta de homens e mulheres valorosos, que muitas vezes em condições não adequadas de equipamentos, de remuneração, doam a vida para defender a nossa vida. Então, foi o caso do Coronel Zaqueu, exatamente, preso, uma pessoa que eu conheço assim, de uma índole ilibada, uma carreira brilhante como oficial da Polícia Militar, deve estar sofrendo muito nesse momento com essa acusação e com essa prisão. E por que ele está preso? Sendo que ele é um coronel aposentado da Polícia Militar. Essa foi uma decisão judicial que foi dada no bojo desse inquérito policial militar que nós nos referimos no bloco anterior, e ali o juiz entendeu que havia indícios da prática desses ilícitos ou desses delitos, e tanto ele como um outro, acho que um cabo, não sei dizer, da Polícia Militar estão presos preventivamente, ou seja, para não atrapalhar o custo da investigação. A prisão no Brasil é admitida em 2 possibilidades. Como pena, cumprimento de pena, após o trânsito em julgado das decisões,
pelo menos é o que diz a Constituição Federal, e as prisões temporário preventiva, que nós chamamos de prisão acautelatória. No caso do coronel, para não atrapalhar a investigação, ele está preso onde? Está preso, mas está teoricamente, em tese, incomunicável, né? Está resguardado no batalhão da polícia, então... Está no batalhão da polícia. Eu conheço os termos da decisão porque ela foi publicada. Ele é um coronel, de dentro do próprio batalhão, ele pode se comunicar com o que ele quiser. Mas aí é prerrogativa do militar, igual o advogado tem prerrogativa, nós temos que respeitar, porque o militar tem esta prerrogativa e nós, OAB, defendemos a vigência dessas prerrogativas e o cumprimento delas, que o militar ele não pode ser colocado. Estou dizendo que achei desnecessária a prisão. Entendi, a prisão E dele. quando a gente fala em desnecessário, me vem também a questão da imprensa. Quando a imprensa ela é grampeada, nós que trabalhamos com a preservação da fonte em off, constitucional, inclusive, constitucionalmente, o tempo inteiro a gente tem essas informações e isso dificulta e ele afeta a imprensa como um todo, não só quem está grampeado, mas acho que isso tem que repercutir também na classe dos profissionais da comunicação. Isso é gravíssimo, inadmissível no Estado de Direito. Nós temos que partir do seguinte: nós vivemos, queiramos ou não, e eu tenho dito muito isso em determinadas falas, por exemplo, quando a sociedade não entende o porquê que a ordem ela tem uma bandeira histórica de combate à corrupção, e na última oportunidade que tive aqui, nós debatemos muito sobre isso. Por exemplo, bandeira da ordem, ação prática da ordem, a impossibilidade de doação de pessoas jurídicas para as campanhas políticas, foi uma DIN da ordem. Bandeira da ordem a criminalização do Caixa 2, para tornar crime a conduta do Caixa 2. E eu poderia ficar aqui citando inúmeras correntes da ordem, mas por que a sociedade muitas vezes não entende quando a ordem se manifesta que combate à corrupção é nossa bandeira número 1, mas ela tem que ser feita dentro da Constituição e da lei do país. Para isso nós temos regras. Por exemplo, nós não admitimos o uso de provas irregulares ou ilícitas. Provas ilícitas são imprestáveis, ainda que por meio das provas ilícitas você chegue ao autor do crime. Para nós não importa, porque nós vivemos sob a égide do Estado de Direito. E se falando de grampo, até o momento ninguém ouviu gravação de nenhuma conversa grampeada. Porque eu quero crer, Eduardo, que essas conversas nem existam mais. Porque a conversa não tinha o sentido de mantê-las. Queriam, pelo que está desenhando, monitorar a vida das pessoas. Adversário político, médico, saber o que estava pensando. Por exemplo, no caso do professor José do Patrocínio, ele advogava para uma coligação contrária ao atual governo. Então, algo chegou-se aos indícios de que, porque o José do Patrocínio estava grampeado, chega-se à conclusão, pelo menos em tese... Mas já ouvi dizer que foi grampeado, inclusive, a ex-mulher do próprio governador. Por aí precisamos saber por ordem de quem? Quem são os responsáveis? É isso que as investigações devem apurar e as autoridades, repito, as autoridades devem uma explicação para a sociedade. Não pode pairar sobre a nossa cabeça, sobre o nosso dia a dia, e conversava isso com a Ana antes, essa insegurança de sabermos se estamos ou não, com todo o respeito. Hoje é papo de esquina ali, padaria. Né, olha, você está grampeado, não está? Hoje virou isso, loteria em Cuiabá. E quem vai dizer isso é o próprio Ministério Público. As investigações são conduzidas do inquérito policial militar para apurar a conduta dos policiais militares. Nós já temos, após a prisão desses 2 militares, várias declarações espontâneas de policiais que participaram dessas interceptações telefônicas. Uns com conhecimento, outros não. Por exemplo, nós tivemos aí o depoimento no decorrer da semana de uma tenente. Agora, no âmbito da Polícia Civil, nós já tivemos o depoimento de uma delegada, que a doutora Lana, que também, inclusive vou me reunir com ela, contou... Que falou de 2 grampos que tinha ciência a subsecretária de Segurança à época, né, que era a subsecretária do Mauro Zac. Que fez a denúncia. Então, quer dizer, estão essas duas. No âmbito do Poder Judiciário, a investigação é um pouco mais ampla. Aí tem uma queixa-crime, uma notícia-crime da ordem e uma investigação no âmbito administrativo. Voltando ao tema da sua pergunta, que você disse que como que começou isso, foram 2 situações, Eduardo, pelo menos a que chegou até agora à Ordem dos Advogados do Brasil. A primeira foi essa de Sinop, era uma possível escuta clandestina relacionada aos presos detidos no Ferrugem, que foi para o GAECO, e o GAECO, sob o fundamento de que essas escutas telefônicas tiveram pedido de autoridades corretas, Ministério Público ou Polícia, não me lembro, e deferimento por ordem judicial, não seria ilegal. Arquivou esse procedimento.
Nesse interim surge agora a grande dúvida, inclusive aquela questão do protocolo, que o Mauro Zac tem um protocolo, o governo, a Casa Civil, o governo afirma que esse protocolo é de outra coisa da Cinfra. E nunca chegou essa denúncia. Essa denúncia, ela não foi 2 anos, foi num período menor. Segundo as informações que nós obtivemos, e aí eu vou me permitir resguardar a fonte utilizando da prerrogativa de jornalista e de advogado, não foi. O promotor teria esperado uma atitude do governo, do governador especificamente, frente a essa segunda denúncia, onde ele nomina, e os ofícios foram publicizados, e por isso eu vou repetir aqui, um escritório de arapongagem instalado no âmbito do Poder Executivo. Essa foi a frase utilizada, ou algo nesse sentido. Mas ele não podia ter entregue isso direto ao GAECO? Pelo menos uma cópia protocolada no governo, olha, que protocolou, Eduardo, e uma cópia a mim não tá cabe fazer análise política. Não tá. A mim não cabe fazer análise política se a autoridade deveria fazer A ou não. Eu só relembro que, à época, o promotor de justiça Mauro Zac era secretário de Estado. Se ele é secretário de Estado, ele está subordinado à maior autoridade. A maior autoridade do Estado é o governador. Mas ele tem que se reportar ao governador. Mas ele tinha todo o poder para entregar para o GAECO. Ele fez para o Ministério Público Federal. Mas logo depois ele saiu. Então, ele saiu do governo, vamos lá. não era mais governo. Nós estamos aqui querendo discutir o protocolo ao invés do crime, da apuração do crime. Segundo relatos que chegou à ordem, arquivou essa de Sinop, o promotor Mauro Zac teria feito uma segunda denúncia, e daí veio a briga do protocolo, a discussão do protocolo, ao governador do estado que não teria tomado providência. Por sua vez, com a maior imparcialidade possível que cabe analisar os fatos da OAB. O governador diz que, como você disse, o que vale é prova, são documentos. O governador disse que não recebeu esse protocolo, que aquele protocolo se referia a documentos de Juína, algo assim, que foi direcionado para a Cinfra. Ok. Percebendo, aí volta aos relatos que não chegaram. Mauro Zac sai do governo e aguarda providências desse protocolo feito por ele que denuncia esse escritório de arapongagem. As palavras, algo nesse sentido. Não tendo tomado providências nesse sentido... Esse protocolo que o governo alega não ter recebido. Não ter recebido. Como não tomou providência à luz do promotor Mauro Zac, ele vai e faz uma segunda denúncia ao Ministério Público Federal, reproduzindo essa denúncia que teria sido enviada ao governador, que ele diz que não recebeu. A síntese dos fatos é essa. E até agora não temos as informações de apurações concretas até o momento. Aí essa denúncia tramita na Procuradoria-Geral da República e está sob a relatoria do ministro Mauro Campbell, do STJ. Nós estivemos lá nessa semana e solicitamos acesso a essa denúncia justamente para saber qual é a delimitação dela, o que se está denunciado, o que se visa investigar e o que essas autoridades federais, tanto o Ministério Público Federal como o Superior Tribunal de Justiça, estão investigando e contra quem estão investigando, em face de quem estão investigando. Nesse interim, as autoridades estaduais, Tribunal de Justiça, Polícia Civil, Polícia Militar, a partir da reportagem do Fantástico, instauraram as investigações aqui. Em resumo ao telespectador, hoje, vários âmbitos das autoridades locais estão investigando. E nós pedimos celeridade nessas investigações para que venham à sociedade dar as devidas explicações. Para não acabar em pizza. Ana, tem matéria? Tem. Entrevista com o Dr. Michel Patrick, cirurgião plástico. Eu estive lá, fiquei por dentro de tudo que está acontecendo para deixar todo mundo mais bonito. Acompanhe. Eu acho que o Dr. Michel, ele tem um diferencial. Ele não se classifica em classe social, sabe? Ele é dedicado, ele é aplicado, além de ser um ser humano incrível. Eu fui mãe muito nova. Aos 18 anos eu fiz minha primeira cirurgia plástica. Eu tive meu filho com 15, aí eu fiz a minha prótese de mama, minha autoestima foi lá em cima. Aí depois veio a segunda cirurgia, foi a lipo. Aí depois eu troquei a prótese de mama, aí depois eu fiz outra lipo, já mexi no nariz, já mexi na bochecha. Então assim, a autoestima da mulher levanta, a gente se olhar no espelho, se sentir bem, a gente fazer uma foto, se sentir bem, as pessoas elogiar. Então, eu sou 100% a cirurgia. Ele me conquistou na primeira consulta, porque foi uma consulta assim, de mais de 1 hora, que ele tirou todas as minhas dúvidas, me passou muita segurança e eu fiquei muito feliz. O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, os nossos destinos, não olhar pra trás, esperar a paz que ele traz, a ausência do seu olhar. E o
convidei o Dr. Michel Patrick para que subisse aqui no consultório, porque é um evento muito badalado, e este espaço aqui a gente tem mais tranquilidade para conversar, até porque o consultório é novo, aqui tudo novo, é a intenção de trazer mais conforto para os pacientes? Sim, aqui é um novo ambiente, tudo novo, tudo para agradar os pacientes. Michel, você é cirurgião plástico, né, renomado, reconhecido. Quando uma mulher ela sonha em levantar o seio, não adianta, tem que ser o silicone. Nenhum exercício físico consegue o resultado que uma prótese alcança. Em relação à mama, isso é bem verdade, porque assim, a mama, a paciente quanto mais malha, parece que mais perde tecido mamário, porque a mama tem gordura também. Não é só tecido mamário, e aí ela pode murchar, ficar pequena, né? É frequente aquelas pacientes que malham muito, que trabalham em fisiculturismo, precisar do implante prótese mamária porque ficam praticamente sem, né? Existem vários tamanhos, existe uma moda ou é muito a partir da individualidade de cada um, a partir dos seus traços, do biotipo? Essa pergunta é muito interessante porque assim, é lógico que a gente tem que levar o biotipo da paciente, mas a gente consegue hoje próteses bem mais projetadas, que tem um volume maior, sem ser muito espalhada, aquela mama que parece que está espalhada toda no tórax, né? Porque as próteses evoluíram muito. Hoje usa-se muito uma extra alta, que ganha em projeção para dar um colo mais bonito, né? Doutor, tem tanta tecnologia que a prótese ela virá logo em breve para o Brasil com microchip. A ideia é que esse microchip cada vez mais consiga falar essa prótese pode romper, a temperatura está mudada, né? Então a ideia é essa no futuro. E essa prótese também, esse chip, me perguntaram muito isso, né? Dá para rastrear a pessoa? Tem GPS no chip? Não tem, né? Ele não tem, não serve para esse fim, né? Ele é só para identificar qualidades da prótese. E o bumbum da brasileira? Com prótese de silicone dá para fazer um bumbum redondo? Essa também é uma grande pergunta, porque assim, quase 100% das pacientes que vão até mim e vão fazer uma lipoaspiração, eu faço enxerto de gordura no glúteo, quase 100%. Não tem como ficar aquele formato bonito sem a prótese, só a partir da gordura é o talento do médico. Na verdade, assim, existem casos que precisam da prótese. Caso a paciente queira algo maior, que a gordura não completou, a gente complementa com a prótese. O importante dizer é que a prótese dá para ficar natural. Tem várias pacientes, já vi vários casos, a gente estuda que não dá às vezes para você perceber se ela tem ou não prótese. E cirurgia de face? A face é uma das cirurgias assim que a gente vê um maior ganho de autoestima para a paciente, né? O preenchimento com ácido hialurônico, com os MD Codes, que são um novo tipo de preenchimento. Eu uso o próprio ácido hialurônico, mas tem alguns códigos para a gente conseguir preencher com uma forma mais precisa, né? Até porque você segue esse conceito da naturalidade dos traços, da harmonia, porque o que importa, o mais importante é saúde com beleza. Um não anda separado do outro. Com certeza, né? A cirurgia plástica, ela começou com isso, né? Na cirurgia reparadora. Então os conceitos vêm daí, né? De uma coisa bem feita, bem harmônica, né? Seguindo os traços, né? Eu também sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso, então eu ensino muito lá a parte da cirurgia plástica reparadora, que às vezes a gente fica falando só de implante, de gordura, mas tem os queimados, quem trata é o cirurgião plástico. O paciente que tem fissura lábio-palatina, ou lábio leporino, né, é o cirurgião plástico. Reconstrução de membros, enxerto de pele. Então, a gente tem câncer de pele em face, que você vai reconstruir a face. Então, tem muita coisa também dentro da cirurgia reparadora, né? Muito sucesso, o consultório ficou lindo, a clínica ficou lindo, muito sucesso. Obrigado pela visita aqui de vocês e aproveitem a noite. Um abraço ao Dr. Michel Patrick, toda a sua equipe, foi muito bem recebida. Você fez consulta lá com ele também? Ainda não. Porque o Eduardo tem a mania de dizer. Não pode ver médico? Não pode ver médico. Entrevista, eu faço ela faz consulta. Mas eu sou jornalista, minhas fontes. Mas cirurgião plástico não está precisando ainda, né? Não posso ser grampeada. Então, olha, gente, não vamos me grampear. Não sei, né? Ele vai ter que dizer. Vamos para o intervalo rapidão. No próximo bloco ainda temos... Temos Miss Várzea Grande Shopping.
Mulher bonita que não precisa de cirurgia plástica. Mulheres lindas, bem cuidadas. E o Dr. Michel Patrick foi júri. Foi jurado. Foi jurado também. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta ainda com o Léo Capataz aqui direto do estúdio. Até já. Meu nome é Patrícia Rabeck, sou designer de interiores. O foco dos meus projetos são corporativos, mas também faço residenciais e trabalho com Orleans. Eu amo trabalhar com Orleans, sou super satisfeita porque são papéis de parede e tecidos diferenciados, que o que eu encontro aqui eu não encontro lá fora. Deixo meus projetos super exclusivos e eu realizo o sonho dos meus clientes. É como você comparar um carro popular com um carro de luxo. Totalmente 100% perfeito. Muito bem, de volta com o VIP. Hoje nosso convidado especial é o presidente da Ordem dos Advogados de Mato Grosso, o Leonardo Capataz, mais conhecido como Léo Capataz. Poconiano, comedor de bocaiúva. Assim, né, Poconiano? Aliás, semana que vem, me permita aí, a Ana já tocou, vamos ter cavalhada lá dia 15 de junho, no feriado, na semana do feriado, dia 15. E a famosa cavalhada lá. Né? Uma manifestação cultural das mais importantes do nosso estado. Fica aí o abraço. Do Centro-Oeste. Do Centro-Oeste. Né? Fica aí o abraço para o Exército Cristão. Tenho certeza que vencerá a batalha. Dos mouros contra os mouros. Você começou a falar de cultura, né, Cristina? Vai entrar na conversa. Eu sou apaixonada. Meu coração é azul. Azul? Eu sou cristão. Fui cavaleiro de São Benedito. Meu avô, meu pai, meu tio Moacir, que hoje já não está mais entre nós, que está descansando no Oriente Eterno. Então, é meu avô, Moacir, meu tio, meu pai, eu, e hoje quem corre é o Leandro, meu irmão, e o Pedro, um outro primo que também corre. Então toda a nossa família é envolvida com a cavalhada e tenho certeza que o Exército Azul vai dar um banho no Exército. A cidade amanhece. Vamos falar de grampo? Vamos falar de grampo? Léo, tem um desembargador, o Marco Machado, que alegou, vi pela imprensa, que ele vai processar a juíza Selma Arruda e também o GAECO por tê-lo pego em um grampo. Não sei se era legal ou se era ilegal, mas estava uma conversa dele com o ex-governador Silval Barbosa, naquela ocasião da prisão da mulher do Silval, Roseli. Eu vi as declarações do desembargador Marco Machado pela imprensa, eu não ouvi publicamente, pessoalmente, eu vi porque a imprensa relatou, e esse é um dos casos, inclusive, que já relata a prática já comprovada do barriga de aluguel. Salvo engano, nesse processo, onde também houve a divulgação de um diálogo do desembargador com o ex-governador, haveria ocorrido a existência do chamado barriga de aluguel. Portanto, reafirmando aquilo que você disse. Mas quem estava grampeado não era o Silval? E aí a discussão que havia nesse processo, e volto a repetir, eu não sou o advogado do processo, o que eu estou relatando é o que chegou de denúncia até o OAB, é que o Silval nesse processo não era investigado, e houve inserção de terminais telefônicos além das pessoas investigadas. E aí configurou a tática de barriga de aluguel e pode ter havido nessa conversa entre o Marco Machado, o desembargador Marco Machado e o ex-governador Silval, essa interceptação ilegal por o Silval nesse processo. Repito, não sou advogado do processo, não conheço o processo, não era investigado e inseriram os terminais telefônicos dele e de mais algumas pessoas. Esse, inclusive, é um dos objetos da denúncia que fizemos. Leonardo, a OAB Mato Grosso vai acompanhar até o desfecho de toda essa história. Por que a gente percebe muito acompanhando pela imprensa as operações, os escândalos, e aí, de repente, a notícia desaparece, a gente, quantas histórias assim se perde e a gente não sabe, não chega a público qual o desfecho de tudo isso. Nós precisamos, e aí
é um papel, inclusive, da imprensa, Ana. Não pode ser um papel somente da Ordem. A Ordem é advogada da sociedade civil organizada, é a voz constitucional do cidadão. É mais que advogado, assim, é mais do que dar respaldo pro advogado. Ela tem toda essa preocupação com a sociedade. Mas, Léo, eu ouço muita gente dizer, ou querer colocar isso na imprensa, de que todos esses grampos eram comandados pelo Palácio Paraguai através do próprio governador. Não é isso? Agora, será que um governador seria tão idiota ao ponto de usar, diz que tem mais de 120 pessoas envolvidas? Fala-se até em 1000, né? Não, que operaram os grampos. Ah, tá. Como é que você vai pedir para funcionário público, seja militar, seja civil, fazer grampo ilegal? Isso não é, na nossa linguagem, é deixar rabo? Olha, Eduardo, como eu disse... Uma coisa que o governador não é idiota. Nos momentos de crise, cabe às instituições que representam a sociedade agirem. E a Ordem é uma delas, ou talvez a líder disso. A gente viu isso no impeachment do presidente Dilma, agora no impeachment do presidente Temer, e aqui em Mato Grosso, graças a Deus, não tem sido diferente. Mas a gente cabe fazer análise com muita responsabilidade. E você tem esse perfil, né, combativo. Porque se eu quiser grampear alguma coisa ilegal, Ana, eu ligo para um cidadão em São Paulo, ele chega aqui com uma maletinha, grampeia quem eu quiser, e a conversa fica só entre eu e ele. Então, eu acho muito estranho como é que um governo ia se expor, usar toda uma estrutura, um equipamento para fazer ilegal. Permita concluir meu raciocínio. Até dando uma explicação para a sociedade. Que houve um advogado que protocolou um pedido de impeachment do governador Pedro Táxi. E nós recebemos ao OAB muito questionamento se faríamos o mesmo ou não, ou que esse advogado estaria fazendo uma função da ordem. Primeiro que o protocolo do pedido, cumprindo os requisitos que determina a lei do impeachment, pode ser feito por qualquer cidadão que coisa que a OAB fez com o presidente Temer. Com o presidente Temer, preenche aqueles requisitos. Mas não questionou a delação do... Questionou. Joesley Batista? Depois, questionou. Vamos delimitar. E aí eu fui questionado se a OAB não pediria o impeachment do presidente, do governador Pedro Táxi. Olha, nós temos que agir com muita responsabilidade. Sim. Nos momentos de crise, como eu disse, as instituições que comandam o país precisam ser maduras e responsáveis. Não há até neste momento nenhum processo de impeachment tramitando, investigação nesse sentido, porque não há até agora nenhuma ligação direta com a figura do governador do estado, a não ser com os policiais, com os militares que aí estão denunciados, que a imprensa divulgou e próprio alguns integrantes da Polícia Civil. Então, frente ao governador do estado, não há. Havendo indícios ou aparecendo qualquer coisa que ligue ao governador do estado ou a ex-secretário, que a gente tem visto falar muito aí, a ordem vai se reunir e vai analisar que conduta tomar. Então não se fala em processo, quero deixar isso muito claro, não se fala em processo de impeachment porque a ordem não tem, primeiro, vinculação político-partidária. A ordem não tem partido, nosso partido é a OAB e a nossa ideologia é a Constituição. Então nós analisaremos essa questão sem qualquer conotação partidária. Por isso até a necessidade de se chegar no STJ e saber o que tem de investigação lá. Se tem menção ao governador, se não tem, até agora tudo é especulação. O que existe de real é isso que a imprensa mato-grossense está divulgando. Esse é o primeiro passo. Segunda resposta que eu quero lhe dar, com relação ao impeachment do presidente Temer e a... Deixa o Temer para a gente falar no próximo bloco, do Temer e do eu ia falar da delação, da JBS. A malfadada delação. Vamos falar isso no próximo bloco, vamos mostrar mais uma matéria. A gente agora vai para o Várzea Grande acompanhar como foi o concurso de Miss Várzea Grande Shopping. Eu sei que você é um cara bonito, mas vamos deixar o nosso telespectador ver umas imagens mais prazerosas. Mais bonitas do que a gente. Claro. Acompanhe. Ter uma carisma, uma elegância e focar, ter força e garra para a nossa comunidade Várzea Grande. Ser Miss para mim é um sonho. A minha mãe influenciou, a minha família, todos junto comigo. A minha família foram os primeiros que, na realidade, foi a minha avó. Ela que falou, tenta sorte, quem sabe tá sorrindo pra você. Acho que uma Miss, ela é sinal de elegância, sinal de simpatia, carisma e, acima de tudo, ela tem que demonstrar humildade, né? Porque não adianta você chegar se achando e tal, porque isso não é o valor de uma Miss. Eu acho que os valores de uma Miss são baseados em humildade. Minha expectativa é a melhor e quem me incentivou foi meus amigos, que falaram, vai, participa, você é bonita e a gente quer te ver lá, então eu torço muito para que eles venham, né? Além de muitas amizades que eu fiz aqui, isso foi muito bom. E o que eu desejo é o melhor para todas nós, apesar de, caso não ser vencedora, e sim as minhas amigas ganharem.
foi quem ganhou o concurso Miss Várzea Grande Shopping 2017. Eu tive a honra de apresentar esse evento, então pude conviver com as candidatas. Meninas lindas, foi uma tarefa muito difícil. E Magda, você percebeu que o concurso foi difícil e ao final você conquistou o título, a coroa. Qual o sentimento? O que você acha que foi decisivo para que você conquistasse o júri? A minha determinação, né? E a minha garra e meu foco. Ela é alta, é linda. Você tem quanto de altura? 1,78. E o Várzea Grande Shopping, essa experiência de Miss, quais são as suas expectativas daqui para frente? Me formar na faculdade e conquistar o Miss Mato Grosso e representar a Várzea Grande, levar felicidade para o meu povo, ter a reciprocidade e a calorosidade das pessoas daqui de Várzea Grande. Qual a dica que você deixa para quem está em casa, para aquela menina que sonha um dia se tornar Miss Várzea Grande Shopping ou demais, né, concursos de Miss? Tem que acreditar em você primeiro, tentar também, né? E quem sabe um dia chega lá como eu também. Unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Achei muito legal. A produção foi muito bacana. Eu achei que as meninas muito bonitas assim. Murilo está de parabéns. Foi uma produção bacana. Eu estou muito satisfeito de ter participado de verdade mesmo. Não é porque a gente vendeu a marca, é porque foi legal. Achei bacana. Super 10. Com certeza, a gente teve belezas de todos os estilos aqui, né? Uma negra, uma branca, uma ruiva, morena, então estava bem representado, que a Várzea Grande é essa miscigenação, né? Recebe de braços abertos todo esse tipo de povo, essa população. Então é ótimo ajudar a eleger a mulher mais bonita de Várzea Grande hoje. Todas as candidatas representaram bem Várzea Grande, né? E todas ganharam tratamento da Espaço Laser, clínica de depilação a laser, para melhorar a beleza delas. E o concurso foi maravilhoso, foi difícil a escolha, porque uma mais bonita do que a outra, uma mais simpática do que a outra. Então, de parabéns. Nadesca Calmon, ela é organizadora deste evento Miss Várzea Grande Shopping 2017, é advogada, missóloga, então há muito tempo ela vem participando de concursos de Miss, seja na assessoria jurídica, seja nesse olhar feminino que você tem, né? Esteve em outros estados acompanhando toda a dinâmica de um concurso. O Miss Várzea Grande Shopping nasceu por quê? Afinal, a gente tem o Miss Várzea Grande, mas o porquê o Miss Várzea Grande Shopping? Nós decidimos fazer o evento porque ano passado a gente já tinha feito o Miss Várzea Grande. E aí não coincidiu as datas com o Miss Mato Grosso B-Emotion. E o shopping nos procurou porque o evento foi um sucesso ano passado, para a gente fazer esse ano. E graças a Deus foi um sucesso de novo. Mas se a gente elegesse uma Miss aqui hoje com perfil para ir para o B-Emotion, a gente poderia levar. E com certeza vamos levar a Magda. O concurso de Miss ainda é essa possibilidade da menina, além de ter muita segurança, realizar um sonho, porque não só o concurso em si dá beleza, mas abre portas no mercado da publicidade, no mercado da comunicação. É algo para elas transformador. Sim, exemplo disso é Camila. Camila hoje é apresentadora de televisão. Me chama a atenção que todas as candidatas aqui muito preocupadas com a instrução. Muitas meninas já no curso superior. Sim, hoje é um dos requisitos também. E hoje também um dos requisitos para ir para o Miss Brasil é a língua, inglês. Tem que ter também. Uma dica para quem está em casa, vamos estudar inglês. Sim, a física é nossa parceira. Vamos procurar e fazer. Todas as candidatas lindas. Confesso que quando chega assim 5 finalistas, meu coração corta. Eu tive a oportunidade de apresentar o Miss Várzea Grande Shopping, então convivi com essas meninas ali naqueles momentos, naquele dia todo. São as 5 lindas e a Magda que ganhou, maravilhosa. Ela vai concorrer ao Miss Mato Grosso,
também. Magda, 1,78 m de beleza, enfim. Meu tamanho. Mas eu digo para as meninas, vocês que não conseguiram o primeiro lugar, continuem na carreira, porque vocês são lindas, têm muito talento. Ele não estava lá de jurado não, né? Não, dessa vez o... É só na gastronomia que ele Só na gastronomia. Talvez por algo semelhante para a gastronomia, né? Porque Pérez está casado com uma mulher fitness. Vamos Sua intervalo, mulher é linda, sua esposa. Vamos para o intervalo Acompanho rapidão, ela, voltamos na sequência. Vamos falar com o Léo aqui sobre o pedido de impeachment do presidente Temer, protocolado em Brasília pela OAB. E vamos falar também do que ele acha e o que a OAB vai fazer quanto à delação Papai Noel, né? Da JBS, e que foi muito mais que premiada, né? Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Liberdade é viver, pra sentir toda a emoção, o que a vida pede de coração. Unimed Cuiabá, sua melhor opção. Unimed Cuiabá, sua melhor opção. A Unimed Cuiabá tem o plano perfeito para você, sua família ou empresa. Faça agora, sem carência para consultas e exames simples e com isenção na taxa de inclusão. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. Muito bem, estamos de volta com o VIP, já caminhando para o último bloco. Hoje no VIP nós temos o presidente da Ordem dos Advogados de Mato Grosso, Léo Capataz, e ficamos de falar, né, Léo, sobre o pedido de impeachment que a OAB protocolou em Brasília, do Temer. Eu achei muito precipitada, por sinal, e também a delação premiada dos irmãos da JBS, que hoje estão morando em Nova York. Lá tem 80% das operações da JBS hoje nos Estados Unidos com o dinheiro dos brasileiros, que é o dinheiro que eles pegaram, mais de 10 bilhões no BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, dinheiro que era para ser aplicado no Brasil, mas durante aí todo o governo petista foi aplicado em outros países, né? Me diz aí, a OAB protocolou em Brasília o pedido de impeachment do presidente Temer, como outros políticos protocolaram também. Eu estava discutindo, Eduardo, com o presidente Lamáquia, por ocasião de ter ido ao STJ e ao Procurador da República, o timing. Lamáquia, qual foi o nosso timing para o período de impeachment? E eu ouso dizer o seguinte, o pedido, constatei, isso é uma constatação, a OAB não foi, em hipótese alguma, precipitada. Essa é a nossa opinião, opinião técnica. Se você comparar o pedido de Dilma e o pedido do Temer, eles foram exatamente iguais. Qual foi a diferença? O pedido da Dilma tramitou na OAB por um período mais longo, mas tão logo houve o vazamento do áudio do Lula e da Dilma, naquela questão da nomeação do Lula para a Casa Civil. Foi um grampo também. No Tchau Querida. Oficial. Naquele tradicional Tchau Querida. E a delação do Delcídio Amaral, que evidenciava a atuação do Planalto para obstruir a justiça. Em 48 horas depois, nós estávamos em sessão para deliberar sobre o pedido de impeachment. Do Temer não foi diferente. O mesmo prazo. Tão logo vazaram os áudios e a relação do Temer com a JBS, em 48 horas depois nós estávamos convocados, sentados no Conselho Federal, a bancada federal aqui representada pelo Josemar Camerindo e pelo Conselho Federal Joaquim Spadoni, e deliberamos pela propositura do pedido de impeachment. Legal, então, fechado, aprovado, eu também concordo, tem que pedir o impeachment mesmo. Agora, e a delação de Papai Noel que o Janot fez? Desculpa o Janot, mas o Janot deu um presente. Deu, né? Eduardo, e aí já é tema que a OAB já está levantando, a necessidade para a JBS, de revisão dos termos de delação premiada. Nós precisamos tirar da mão só do promotor, do delator e do juiz. Nós precisamos ter isso, pensar em instrumentos, como um reexame necessário, vamos chamar assim, uma necessidade de homologação por um colegiado da decisão do juiz, ser ela submetida à apreciação ou à aprovação por mais cabeças. Duas pessoas. Porque aí não o Janot negociou, o Fachin autorizou, tá pronto. O cara tá liberado. A delação premiada, como você diz, ela foi realmente um prêmio à JBS, um incentivo à prática delituosa. Tapa na cara da como se você chegasse assim para um criminoso, um assassino, um estuprador, e falasse assim, olha, eu vou te dar de presente aqui 20 prêmios da Mega Sena, aquele prêmio de final de ano, né? De Réveillon, né? Vou te dar 20 prêmios só para você falar quem foi o chefe do... Exato. Você cresce e constrói um império
às custas do dinheiro do povo brasileiro, concorre de forma desleal com seus concorrentes, e lá no final você revela que só chegou onde chegou, que só tem esse capital que tem, só conseguiu montar esse império pagando propina, desviando recursos, e depois você é premiado num verdadeiro assinte à sociedade brasileira, um achaque ao Estado de Direito com essa colaboração premiada. Então, mas graças a Deus... A OAB vai fazer pressão em cima graças disso. a Deus já fizemos. Por ocasião da sessão. Ainda ganha dinheiro no mercado financeiro com as informações privilegiadas que tinha, vendendo ações da própria empresa e comprando dólares. Obviamente, o Conselheiro Federal, todo mundo sabia que uma bomba dessa aí, o dólar ia subir e a ação dele ia cair. Isso é óbvio. O Conselheiro Federal Joaquim Spadoni, por ocasião da votação da sessão de impeachment, votou favorável à ordem em interpor o impeachment, ingressar com o impeachment, e também questionou na própria sessão que a OAB deveria montar uma comissão para estudar os termos da colaboração premiada e tomar as providências. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, nós oficializamos e formalizamos isso ao Conselho Federal, requerendo que o presidente nacional crie uma comissão para estudar e impugnar os termos da colaboração premiada. Perdão judicial? Jamais. Os valores que estão se discutindo, nem perto dos benefícios que teve. Olha, o acordo de leniência noticiado pela imprensa representa 5,6% do faturamento da empresa. Ora, a empresa já detém 80% do seu capital fora do Brasil. Nos Estados Unidos. Das suas operações fora do Brasil. Ou seja, enquanto o delator, que chegou onde chegou, cometendo crime, desviando os recursos da saúde, da educação, está curtindo e tomando champanhe em Nova York. O povo brasileiro aqui passando necessidade, com 13 milhões, 14 milhões de desempregados, numa crise sem precedentes. Somos todos trabalhadores. Todos trabalhadores. Então, fica aí, a OAB Mato Grosso já manifestou, já cobrou isso. Nós precisamos rever esse sistema de colaboração. Benefícios, incentivos, sim. Perdão judicial é um pouco demais. Jamais. E olha, acabou nosso tempo, né, Acabou Ana? nosso tempo. Conversa tá boa, mas acabou. Você tem abraço, beijo. Sempre abraço. tem abraço E beijo. Então, olha, eu tenho que mandar um beijo para Diorge Matias, estudante do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, acompanha nosso programa, me abordou na universidade justamente para dizer que acompanha, para nos parabenizar. Então, um beijo para você e todos os estudantes de Direito aqui. A gente está com o Leonardo, que fez um evento muito importante o ano passado, trazendo muitos palestrantes, foi um evento incrível. Então, você que é estudante de Direito, um beijo. Programa VIP, acompanhe, fique ligado no AB. E mandar um beijo para Ana Castrilon, que faz a minha maquiagem todo domingo. Então, estou impecável por causa da Ana Castrilon. Você deixa bonita. Agora com o Insta, eu já sou bonita. Não, gente, brincadeira. De manhã não é bem assim, viu, pessoal? Não Quando é. levanta, não é Ela bem me assim, viu, transforma. Léo? Eu chego aqui gata borralheira e saio Cinderela. Então, um beijo, Ana Castrilon. Agora, Léo. Um beijo pra Nalva, minha cabeleireira Acabou. maravilhosa lá pro Vans. Lógico que não. E pra Bendita Benedita, que é a loja que me veste. Mulher é diferente. A gente tem que ter vários apoiadores, senão não tem como tá a sua altura. Agora, Léo, pela sua colaboração hoje aqui no VIP, nós vamos lhe premiar logo mais com Bocaiúva. Muito obrigado, Tá Sabe o que falei? Colaboração premiada. Farei bom uso, ué. Muito obrigado, um abraço, é um prazer estar aqui. Você de casa, obrigado pela companhia, audiência e paciência. E até semana que vem. Tchau, tchau. Até lá. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Bioextratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409.